Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Passar-lhes aqui para gravar um pão diário fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22 e o versículo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 14. Eu quero referendar-me nesse texto e exaurir daqui uma ideia temática, já aproveitando o ensejo para lembrar-lhes que existe uma espécie, uma gama multiformal de elaboração de sermões. Então você pode pregar um sermão biográfico, exemplo, Paulo, Pedro, Jesus, enfim, qualquer outro personagem do Antigo ou Novo Testamento. Você pode pregar um sermão temático, que é o que eu vou fazer nesse momento, trazer-lhes uma ideia fundamentada nesse texto de uma maneira temática. Você pode também pregar o sermão expositivo, que eu julgo ser aquele mais proveitoso, aquele a quem o ouvinte faz mais bom uso e o índice de aprendizado é muito melhor. Então, quando você leciona, porque todo pregador, de certa maneira, ele leciona, ele ensina de uma maneira expositiva, indiscutivelmente, isso aqui é pedagógico, aquele que ouve consegue captar melhor as ideias assim apresentadas. Então, o que você não pode deixar de ser é bíblico. Você precisa ser bíblico. Eu tenho uma ideia de que Deus tem um mensageiro para uma mensagem. Mais do que ter uma mensagem, Deus tem um mensageiro para esta mensagem. Ok? Existem pregoeiros e pregoeiros. E existem pregoeiros que se identificam, que se familiarizam mais com o estilo de mensagem, e tudo isso está valendo, ok? A gente precisa respeitar essas diferenças. Aquilo que a gente não aceita, aquilo que é inaceitável, é quando alguém que é chamado de pregador da palavra pregue qualquer coisa que não seja a palavra. Existem especialistas em algum tema, existem especialistas em alguma grade, né? Por exemplo, existe especialista na escatologia, e é bom demais, é lindo demais. Existem aqueles que se especializam, por exemplo, na geografia bíblica ou nos evangelhos, e tudo isso está valendo. O importante é que seja bíblico. É inadmissível que alguém diga ser um pregador do evangelho se ele não pregar o evangelho. É inadmissível algum indivíduo ser chamado de pregador da palavra de Deus se quando ele prega tudo que ele não faz é pregar de fato a palavra de Deus. Então, mais do que pregar sobre a Bíblia, é importante, propriamente dito, pregar a Bíblia. Então eu vou valer-me desse texto tematicamente, Mateus 22 e 14, não vou falar textualmente, isso é, não vou explorar a parábola das bodas, mas vou falar isoladamente desse verso que diz assim: porque muitos são chamados, vírgula, mas poucos são escolhidos. Esse texto está na terceira pessoa, a narrativa é na terceira pessoa. Isso indica que Deus é soberano. É Deus quem chama e é Deus quem escolhe. Agora, como eu não sou adepto, como eu não creio na ideia da predestinação particular, e sim, eu sou adepto, pregoeiro, daquilo que eu chamo de predestinação coletiva, quem faz com que, uma vez eu chamado, torne-me um escolhido, de fato, é a aceitação das indicativas que Deus nos concede, ok? Mas porque muitos, disse Jesus, são chamados, quem chama é Deus. Mas poucos dentre esses muitos são escolhidos. Eu não consigo acreditar que Deus chama sem ter o intuito, sem ter o interesse de escolher aqueles dentre aqueles que foram chamados. Eu não acredito que Deus não tenha o interesse de escolher. Eu tenho plena convicção que dentre os que foram chamados, Deus escolhe, mas o intuito de Deus a todos os chamados é que esses sejam de fato escolhidos. Mas isso é uma outra ideia. O fato é, muitos são chamados. Se muitos são
chamados? Bem, não diz que todos atendem esses chamados, mas são chamados. Se muitos são chamados, segundo a Bíblia, segundo o que disse-nos o Senhor Jesus, eu entendo que muitas são as formas, as variantes, as maneiras pelas quais Deus nos chama. Essa é a ideia, sobretudo, que eu quero extrair. Muitos são chamados de muitas maneiras, de muitas formas. Não diz o texto que muitos são os que chamam, porque o que chama de fato, com capacidade de escolher de fato, é Deus. Então não é muito o que chama de fato aqui é Deus. Quem escolhe aqui é Deus, ação soberana de Deus. Eu não estou negando a sua soberania, ok? De modo algum eu estou negando a sua soberania. Na verdade, dentro da minha linha de pensamento, eu gosto da ideia teológica de um equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Mas eu não quero me deter nisso porque eu não vim aqui para defender ideias, ok? Eu vim aqui para trazer uma ideia. E que ideia? A ideia de entender que muitos são chamados, disse Jesus. Então, se muitos são chamados, muitas e variadas são as maneiras pelas quais estes foram chamados. Alguns foram chamados no turvar, no barulhar, outros foram chamados no silenciar, mas todos foram chamados. A experiência da conversão é distinta uma da outra. O importante é que sejam convertidos. Muitos são chamados. Agora, se nós fôssemos sintetizar as maneiras, as formas pelas quais Deus nos chama, eu quero destacar aqui pelo menos as três principais. Dentro de cada uma dessas formas e maneiras pelas quais o homem é chamado, dentro dessas ainda tem uma série de menores, de ramificações menores. Mas eu quero extrair, sobretudo, três grandes modelos pelos quais Deus chama o homem. Mateus 13:47, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a alguém que lança a rede ao mar e que pega toda espécie, toda série, todo modelo de peixes. E que então, uma vez chamando estes, uma vez acolhendo estes, agora sim é feito a seleção. Então, quais são essas três maneiras, três métodos que eu sintetizei das formas pelas quais Deus utiliza-se para nos chamar a Ele? Eu também acredito nisso. Eu não acredito que eu consiga chegar-me a Deus por mim só. Eu acredito que eu preciso, ok, chegar-me a Deus, e só posso chegar-me a Ele porque Ele me atrai a Ele. Caso contrário, é impossível. Também creio nisso, tá bom? Então vamos lá. Quais são os três métodos? Sintetizando. Primeiro, diretamente. Método diretivo. Deus falou a Abraão. Deus falou a Moisés. Deus falou a Saulo de Tarso. Deus falou diretivamente, sem intermediários. Deus falou a Agar. O fato de que Deus fale com esses personagens que eu aqui citei e outros, né? O fato de que Deus esteja falando com eles diretivamente não os faz melhor e nem faz dos outros menores. Pelo menos eu assim o creio. Por exemplo, Deus não chamou a Davi. Deus não falou a Davi diretamente. Deus não chamou a Davi diretamente. Davi não ouviu audivelmente a voz de Deus. Davi não teve uma visão experimental, ok? Experimental, como teve Jeremias, como teve Isaías, por exemplo. Davi foi chamado por Deus por intermédio de Samuel. Deus não falou diretivamente com Davi, Deus falou diretivamente com Samuel. Agora, vamos lá, se nós fôssemos medir, e eu não gosto dessas medidas, sinceramente eu não gosto dessas medidas, mas se nós fôssemos medir o grau de importância, Deus falou diretivamente com Agar, mas falou indiretivamente com Davi. Quem foi mais importante? Quem contribuiu mais para a história do povo de Deus? Agar ou Davi? Acho que é indiscutível.
Você ouve muito mais mensagens acerca de Davi do que de Agar, por exemplo. Estou dando alguns exemplos. Então eu não consigo e eu não gosto disso. Não dá para medir, ok? Eu acredito que isso é imensurável. Não tem como você medir. Aqui ninguém está medindo quem é mais ou menos importante. Nós estamos aqui destacando que Deus vai valer-se das diversas maneiras e formas, porque o intuito de Deus é chamar o homem e atrair o homem para si. Ok? Deus não pode ser acusado de que não nos deu oportunidades, de que não nos deu possibilidades diversas. Deus assim o fez. Então, primeiro, diretivamente, Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, diretivamente, Agar, Saulo de Tarso, Jeremias, Isaías, quem mais? Samuel, tantos outros. Indiretivamente, por exemplo, Deus chamou a Davi, por intermédio, indiretivamente, por intermédio de quem? De Samuel. Deus não falou diretivamente com Davi. Deus falou diretamente com Samuel acerca de Davi. Terceiro, Deus fala conosco, Deus chama-nos de uma maneira intermediária. Quem é ele? Por exemplo, José. E olha o grau de importância do seu chamado. Mas José nunca ouviu, pelo menos não há na Bíblia nenhum registro que deixe isso explícito. José nunca ouviu diretivamente a voz de Deus. José nunca ouviu diretivamente a voz de Deus, audivelmente a voz de Deus. José não teve nenhum Samuel para chegar lá e lançar, assim como Davi, colocar óleo sobre a sua cabeça. Deus não usou nem mesmo intermediários para falar com José. Mas Deus falou-se com José de uma maneira indireta que nós conhecemos como sonho, revelação, visão, simbolicamente. Deus falou com José de uma maneira subjetiva. Deus falou com José, não usando o profeta, não usando sua voz, mas usando a própria consciência, usando a própria mente de José, através dos sonhos. Enquanto José dormia, Deus falou ao seu coração, por intermédio de sonhos. Um exemplo, Jó. Deus falou com Jó, não diretivamente, não usando a boca de seus amigos. Aliás, parece que a boca de seus amigos foi usada pelo arquirrival, pelo outro lado, né? Mas Deus usou situações para falar com Jó. E olha o grau de importância deste homem. Então grave no seu coração. Primeiro, diretamente, Abraão, Moisés, tantos outros. Segundo, indiretamente, Davi. Deus falou com Samuel acerca de Davi. Terceiro, por intermediários. Deus usou sonhos para falar com José. Não usou profetas, não usou a sua voz, usou sonhos. Agora, o importante é, tanto um quanto o outro foi chamado por Deus. Especificamente, por um propósito específico, foi chamado por Deus. Ao que tudo indica, diretivamente, Elias foi chamado por Deus. Ao que tudo indica, indiretamente, Eliseu foi chamado por intermédio de Elias. Então Deus faz essas coisas. O importante é que o homem seja chamado por Deus. Não deve sentir-se diminuto, mas deve estar sensível à sua voz, porque Deus ainda fala, porque Deus ainda designa, porque Deus ainda chama. Glória a Deus. Uma das formas, por exemplo, me recordei agora, indiretivas que Deus usava, e até Pedro tentou usar, e na minha forma de entender erroneamente, em Atos capítulo 1, por intermédio de Urim e Tumim, lançavam-se sortes. O importante é que Deus fala, chama, oportuniza-nos, a fim de que nos chegamos a Ele, e que ao chegarmos a Ele, sejamos ajudados por Ele em tempo oportuno. Tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione lá os sininhos de notificações. Sempre nós estamos aqui conversando sobre a palavra de Deus. Esse é o propósito, palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.